Jesus, o Filho de Deus, vem à Terra. E ao iniciar a sua missão, ele escolhe para si 12 homens. Ele escolhe 12 pessoas com quem ele vai compartilhar mais de perto. O Filho de Deus, irmãos, que é Deus, que não precisava da ajuda de ninguém, que podia resolver as coisas assim, ele decide formar uma equipe. E uma equipe formada por 12 homens pecadores, 12 homens cheios de falhas, 12 homens que tinham um passado. Imagina a convivência, irmão, de Pedro, homem firme no judaísmo, com Mateus da coletoria, cobrador de impostos. Imagina a convivência desses dois. Nós temos peculiaridades muito grandes em cada um desses apóstolos. E Jesus nos ensina uma coisa fantástica: ninguém, por melhor que seja, deve trabalhar sozinho. Se ele escolheu pessoas para estar com ele, eu e você não podemos andar sozinho também. Ah, pastor, mas tem gente que atrapalha. Eu sei, os 12, em alguns momentos eles deram algumas mancadas, irmãos. As crianças querendo se chegar até Jesus, e eles, não vai chegar não, não vai chegar não. Jesus fala, gente, sai daí, deixa vir. Em outros momentos, um outro homem está expulsando o demônio no nome de Jesus. Eles chegam e acham que estão com a moral, né? E falam, Jesus, é o seguinte, tinha um cara expulsando o demônio no seu nome, e a gente mandou parar, porque não é dos nossos. Jesus fala, meu Deus do céu, quem não é contra mim é por mim, deixa o homem trabalhar. Então, haviam peculiaridades muito grandes na vida desses 12. E sobre a vida deles que nós vamos tratar aí nesse mês de agosto. Vamos tirar lições para as nossas vidas, coisas que nós podemos aprender com os 12. Alguns se destacaram mais que outros. Tem 3 que se destacaram bastante. Qual é o nome deles? É isso aí, mas com mais força, tá certo, pode falar. Qual é o nome deles? Se destacaram muito, Pedro, Tiago e João. Fizeram até um louvor para eles, não é? Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem foi na EBF que cantou esse louvor aqui? Eita glória. Muito conhecidos. Outros não se destacaram tanto. E às vezes a gente só dá valor a esses 3. Por exemplo, a gente sabe o nome deles de cor. Mas vamos citar o nome dos 12? Vamos ver se a gente lembra? Vamos lá, já temos Pedro, Tiago e João. Vamos lá. Fala mais um. Língua estranha agora não. Vamos falar o nome de um. Mateus, André, Judas, Felipe, Bartolomeu, Tomé. Ô, irmão, já fomos bem, hein? Chegamos em 9, faltam 3. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmãos, vamos ler o nome de todos? Vamos. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, só pra gente ler o nome de todos eles. Lucas, capítulo 6. Verso 12. Do 12 ao 15. Só para nós vermos os nomes dos apóstolos. Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha só, Jesus orou a noite inteira. Passou a noite inteira orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Depois de orar muito, ele escolhe 12. A quem designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. São esses os 12. A gente não ouve falar basicamente de 9, né? A gente ouve falar basicamente de 3. Nessa noite, nós vamos começar
essa série de mensagens falando sobre a vida de um apóstolo que nos ensina muito, nos abençoa muito, que é a vida do André, o apóstolo André. O apóstolo André, irmãos, algumas informações sobre ele. Primeiro, ele era irmão de sangue de Pedro. A gente acha que o irmão era só Tiago e João, não. Pedro e André eram irmãos de sangue também. O André, ele era discípulo de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. João Batista está com André e com outro discípulo, e João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o André ouve aquilo e vai e segue, começa a seguir Jesus. Deixa João Batista e vai seguir Jesus. Isso a Bíblia nos afirma. Fora da Bíblia, a história vai dizer que André sofreu martírio, morreu por causa de Cristo, em uma cruz em forma de X, que hoje é conhecido como a cruz de Santo André. Uma cruz em forma de X. E também, homenageado mundialmente, ele teve uma cidade com seu nome, Santo André. Irmãos, vamos aprender algumas coisas aqui sobre a vida do apóstolo André, que nos abençoam e nos ensinam também. Primeira coisa, abre sua Bíblia em João, capítulo 1. João capítulo 1, verso 35. O que André tem a nos ensinar? O que nós podemos aprender com a vida dele? João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Verso 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Olha só, André é discípulo de João Batista. João fala ele é o Cordeiro de Deus. André começa a seguir Jesus. Quando André começa a seguir Jesus, a primeira pessoa que ele encontra no caminho é Pedro. Quando ele encontra Pedro, ele fala: Pedro, achamos o Messias, aquele de quem as Escrituras falavam. Pedro, o cumprimento das Escrituras a gente achou. A gente achou o rei de Israel. A expressão Messias queria dizer tudo isso. A gente achou ele. E a Bíblia diz que André pega Pedro e leva até Jesus. Nós ouvimos muito falar de Pedro. Pedro é aquele homem ousado que conhecemos, que andou sobre as águas, que presenciou a ressurreição da filha de Lázaro. É aquele homem que teve a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É aquele homem que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote e Jesus pegou a orelha dele e colocou no lugar. Esse é Pedro. Mas a história de Pedro começa com André, levando ele até Jesus. Com André, queridos, a gente aprende que existem pessoas que não têm visibilidade, não têm muito nome, mas são extremamente importantes no reino de Deus. Existem pessoas que não estão nos púlpitos falando, pregando, cantando, mas isso não as torna menos importantes. Existem pessoas que não têm um título: pastor, missionário, diácono. Acho engraçado, às vezes eu encontro alguns irmãos e
E as pessoas se apresentam para mim com o título primeiro. Eu sou o pastor fulano. Dá vontade de perguntar, seu nome é esse mesmo? Foi registrado assim, pastor fulano? As pessoas gostam disso. Eu tava cortando cabelo numa barbearia. E aí o barbeiro sabe que eu sou pastor, mas a dona do salão não sabe. E eu tava conversando com o barbeiro e tudo mais. Na hora que eu levantei, a dona falou, ele é da sua igreja? Falou, é um dos pastores lá. Aí eu tava na rua já, ela gritou, ô, nem falou que é pastor, no próximo vai orar, hein? Irmão, por quê? Existem pessoas que não têm cargo nenhum, mas são tão importantes no reino de Deus quanto eu que tenho esse título de pastor. Talvez você não apareça nos cultos. Talvez você não tenha o seu nome conhecido por todo mundo. Talvez você não é aquela pessoa que as pessoas vão pedir oração no final do culto. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim como André, você tem um papel fundamental no reino de Deus. Você tem um papel fundamental no reino de Deus. A Bíblia é cheia dessas pessoas. Nós temos a serva de Naamã. Nós conhecemos a história do grande comandante, que foi muito usado por Deus para libertar a Síria. Mas tinha uma lepra. E ele chega em casa, está com aquela lepra toda. Uma menina, a Bíblia diz a serva dele, fala para a mulher dele: ah, se meu senhor soubesse o profeta que tem em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Nós conhecemos a história, nós conhecemos o Jordão, nós conhecemos o cântico, né? 7 mergulhos no Jordão. A gente conhece. É isso mesmo. A gente conhece tudo, mas a gente não lembra de quem começou o milagre, que foi uma menina sem nome. Foi uma menina que, se nós pudéssemos dar um título para ela, um cargo para ela, eu daria o cargo de André. A pessoa que tem uma importância extrema, mas não é lembrada. Nós temos os diáconos de Atos 6, quando o diaconato é instituído. E foi levantado 7 homens para serem diáconos. Por que foi levantado? Os apóstolos tinham que fazer o culto e distribuir alimento para as viúvas. E não estava dando certo. Ou eles pregavam ou eles distribuíam alimento. Aí Atos 6:4, os apóstolos falam assim: olha, nós nos dedicaremos à palavra e à oração e vamos levantar diáconos que vão cuidar dessa outra parte. Não dá para fazer tudo. Com aquilo, o culto ficou maravilhoso. Agora os apóstolos oram e pregam e os diáconos estão servindo às mesas. Está tudo certo. Qual o nome deles? Estevão. E só o Estevão que nós lembramos. Irmão, tem muita gente que não tem nome, mas é tão importante no reino de Deus. Tem muita gente que não tem visibilidade, mas é tão importante no reino de Deus. Por isso a gente aprende com o André que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mesmo que não tenhamos nome, mesmo que as pessoas não se lembrem de nós, mas se está nas nossas mãos, nós precisamos fazer. Talvez Deus tenha colocado algo no seu coração para fazer, que não dá tanta visibilidade assim. Que não dá seguidores nas redes sociais. Mas faça, querido. Ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém vai um dia falar: nossa, sabe isso? Sabe quem fez? Fulano. Ainda que isso nunca aconteça, faça. Faça, seja um André. Talvez é você quem vai levar Pedro até Jesus e a gente só vai falar de Pedro. O povo só vai lembrar de Pedro. Mas aquele que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, dará a sua recompensa no devido tempo, meu irmão. Seja um André. André nos ensina que a gente não precisa de cargo, a gente não precisa de título. Deus conta muito com os Pedros, pessoal de ousadia, pessoal que dá a cara a tapa, pessoal que fala mesmo, pessoal que tem fé para andar sobre as águas e que no meio da andança das águas a fé desaparece, a gente cai, aí Jesus puxa nós de novo. A igreja precisa muito, mas todo Pedro precisa muito de muitos Andrés. Muito.
Quem tomou um cafezinho hoje gostoso aí na entrada? Quem tomou um cafezinho? Sabe o nome do André que fez? Se você for no banheiro, vai ter um papelzinho lá. Algum André colocou. A igreja está limpa. Algum André limpou. Pessoas que talvez a gente não saiba o nome. O som tá ligado e você tá me ouvindo. Acabei de dar trabalho para um André lá atrás. A gente não sabe, irmãos. Às vezes a gente nem valoriza. Nossa, o pregador foi maravilhoso, Deus usou, Deus abençoou. Ele estava com o microfone ligado na mão. Tinha um copinho de água aqui, ó, para ele beber. Quando ele chegou, alguém auxiliou ele a estacionar o carro. Os Pedros são importantes. Mas todo Pedro precisa de um André. Talvez você não seja um Pedro, mas seja um André. Porque você é extremamente importante na obra de Deus. Extremamente. Fala pra quem tá do seu lado assim, ó. Seja um André. Seja um André, irmão. Seja um André. Esses dias eu estava em casa, recebi uma mensagem de um amigo meu do seminário, quando eu fiz seminário. Ele mandou uma mensagem assim: e aí, Denis, tudo bem? Me fala uma palavra para eu orar pela sua vida. Uma palavra, família, ministério, igreja. Fala uma palavra só que eu quero orar por você. Irmão, já era, sei lá, meia-noite e pouco. Aquela mensagem chegou e eu falei: nossa, que legal. Puxa vida, como? Do nada. Ele vai orar por mim agora, do nada. Não era corrente, irmão. Corrente não. Corrente não. Amém? André não manda corrente não, aleluia. Você recebeu a revelação agora. Era algo específico para mim. Irmão, como me abençoou aquela mensagem? É uma palavra que o André manda que levanta Pedro. Eu estava trabalhando em uma empresa. E aí eu vi uma pessoa assim e veio o louvor no meu coração. Aí eu peguei, fui lá e mandei o louvor para ela. Mandei por e-mail para essa pessoa. Falei, ó, escuta esse louvor. A pessoa nem crente era. Falei, escutei essa música. Deu 10 minutos. A pessoa veio chorando falar comigo. Denis, eu tava falando com Deus ontem isso. E era uma pessoa católica. Eu tava falando com Deus ontem isso. E chorando muito, chorando muito. Um louvor que a gente manda. Um louvor. Uma coisa que André faz. Uma coisa só. Sem reconhecimento. Sem ficar falando para todo mundo. Simplesmente porque tem que ser feito. A igreja é sustentada por muitos Andrés. E eu acredito que nessa noite tem vários aqui. E Deus te trouxe aqui para falar que Ele está vendo o que você tem feito. Ele está vendo a intenção do seu coração. Ele está vendo, irmão, e é o suficiente. Amém, querido? Outra coisa que nós aprendemos com o André, abre sua Bíblia comigo em João capítulo 6. E aí a gente encerra. João capítulo 6. João 6, verso 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam um pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, qual o nome dele? André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Só até aí. 5.000 homens, deserto, Jesus e os discípulos. Situação feia de fome. Já estava caindo a tarde, aquelas pessoas precisavam se alimentar. E aí
começa a preocupação. Como que a gente vai fazer? Filipe já olha para Jesus e fala assim, olha, nem se a gente tivesse 200 denários de pão, e em outras passagens a gente tem a referência que um denário é equivalente a 1 dia de trabalho. Então o Filipe está falando assim, ó, se eu trabalhasse 200 dias, eu não compraria pão para todo mundo. Filipe já logo falou, não, sem condições. Aí André toma a palavra, ó, tem uma sugestão. Tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei se isso é o suficiente, mas está aqui. Sabe o que eu aprendo com o André? Enquanto o Filipe estava olhando o problema, o André estava buscando a solução. Enquanto o Filipe já estava dando desculpa, não, mas nem se eu trabalhasse 200 dias, o André estava vindo com uma solução na mão. Achei alguém. É o que eu achei. Só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas está aqui. Ô, irmão, a gente precisa ser mais André. Parar de olhar tantos problemas e começar a encontrar e buscar soluções para as coisas. André me ensina demais aqui, irmão. André apresentou Pedro para Jesus. Depois ele apresenta outro menino para Jesus. Olha só que fantástico. Enquanto estava todo mundo olhando, é fome, aqui que a gente vai fazer? 200 denários não dá. Ele saiu para procurar alguém. Ou ele viu, alguma coisa ele fez, que ele chegou no menino. Nós precisamos, irmãos, parar de olhar para os problemas e focar na solução. O problema está aí. A situação já aconteceu. Não adianta eu ficar falando do problema. A gente precisa ir atrás da solução. Você conhece gente que pega um problema e começa a criar o problema como um bichinho de estimação? Fala do problema, come com o problema, alimenta o problema, faz carinho no problema. Meu probleminha, tá tudo bem hoje, meu problema. Conhece? Eu conheço gente, irmão, que eu acho que não gostaria nem de ser curado, de tanto que ama a doença. Conhece alguém assim? A pessoa vive pela doença, só fala na doença. Não, eu nem sei se é hipocondríaco, mas deve beirar isso mesmo. Irmão, para de focar no problema. Foca na solução, seja mais André, menos Filipe. Não, mas aqui não tem o que fazer, nem 200 denários. Seja menos Filipe. Seja mais André, ainda que a solução pareça ser meio distante da realidade, mas foca nela. Foca. Tem uma história muito conhecida aí no meio empresarial, que uma marca de pasta de dente queria saber como vender mais. O que fazer para vender mais pasta de dente? Os diretores reunidos, aquela discussão, o que a gente pode fazer, como que a gente aumenta o faturamento, vender mais pasta. Aí a senhorinha que estava servindo café, posso falar uma coisa? Aumenta a boca da pasta, do tubo. Quando a pessoa apertar vai sair mais pasta, vai acabar mais rápido, vocês vendem mais. Se eu não me engano, essa história é real, viu, irmãos? É real, né? É da Colgate? Colgate ou Colinos, né? É de uma delas. Irmãos, focou na solução. Foco no que pode ser feito. Seja menos Filipe. Seja mais André. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Tem um problema na sua casa que precisa de solução, não precisa de alimento. Tem um problema no seu trabalho que não precisa ser mais alimentado do que já é. Precisa de solução. Tem um problema, talvez, no seu ministério, que já está bem grande, de tão alimentado que está. Para de alimentar. Foca na solução. Para de ser Filipe. Seja André. Conhece gente? Irmão, estou falando aqui, se esbarrar em você é pura revelação, aleluias. Conhece gente que você está tentando fazer, está se esforçando, está tentando, e a pessoa só vem do lado para apontar onde está errado. Isso aqui está errado. Desse jeito não dá. Não dá certo. Quando você ouvir alguém assim, você fala: Filipe, eu te repreendo em nome de Jesus.
seja André. Ou você chega junto para propor uma solução, ou fica quieto. Ou chega junto para falar, eu não tenho muita coisa não, só achei um menino com 5 pães e 2 peixinhos, tem 5 mil homens, não faz sentido nenhum esse menino aqui, mas é o que eu consigo. Ou ficar na sua. Tem um ditado popular que diz assim, muito ajuda quem não atrapalha. Seja mais André e menos Felipe. Existem problemas. O pastor fala isso constantemente e é real mesmo. Se Deus te mostrou que esse púlpito está torto, não é para você vir falar para mim, é para você consertar. Glória a Deus. Se ele te mostrou que a cadeira está desalinhada, não é para você procurar um obreiro, é para você ir lá. Seja André. Seja André. Pastor, estou no olho do furacão, um problemão enorme. Glória a Deus. Você é quem Deus precisa usar no meio desse olho do furacão. Porque se só tivesse ímpio, não tinha ninguém lá. Mas tem você? Então é você mesmo que Ele vai usar. Só que para de ser Felipe, que senão o furacão vai te engolir. Para de comentar o tamanho do problema, para de comentar o tamanho da dificuldade, para de comentar que não tem solução. Seja André. Pastor, mas o problema é que eu estou só dá para orar. Então ora de verdade. Faz um propósito de oração. Coloca um jejum aí no meio. Acorda mais cedo, levanta de madrugada, vai dormir mais tarde, mas ora de verdade. Ora igual Ana, sendo humilhada por Penina, todo ano ela estava lá. Todo ano ela estava lá. Ela clamava, a Bíblia diz que ela clamava no coração e só balbuciava. Não saíam palavras da boca dela, mas ela estava no propósito de orar. Se só tem, a solução é só oração, então ora de verdade. Ora para valer. Ora, sabendo que é um Deus Todo-Poderoso que está ouvindo sua oração. Ora, sabendo que é um Deus que estrala os dedos e as coisas acontecem. Leva a sério. Mas para de focar no problema. Foca na solução. Seja André, não seja Felipe. Não adianta, irmão. Tem muita gente que vem conversar e fala do problema e fala. Você apresenta a solução. A pessoa volta a falar do problema. Você fala, não, mas olha o que eu falei, ó. O que você acha disso? É, pastor, mas o problema... Vontade de sacolar e falar, irmão, para de ser Felipe, seja André. Não é que eu não posso fazer isso? Fala para quem está do seu lado, seja menos Felipe, seja mais André, em nome de Jesus. Nós iniciamos essa série de mensagens aprendendo com esse homem de Deus, que depois de uma noite inteira de oração, Jesus escolheu ele. Olha só, irmãos, nós precisamos aprender que nem sempre seremos reconhecidos, mas ainda assim o que fazemos é importante para o reino. E nós também precisamos aprender que nós devemos olhar mais para a solução e buscar mais a solução do que ficar olhando o problema. Deus, através da vida desse apóstolo, nos ensina isso nessa noite. Você recebe essa palavra, irmão? Feche os seus olhos sentado mesmo. Pensa em um problema que você está passando, em uma dificuldade que você está enfrentando. Traz à sua memória agora uma situação difícil. E você vai orar pedindo para Deus te mostrar uma solução. Não vai orar falando do problema. Deus já sabe o seu problema. Pede para Deus, Deus, abre os meus olhos. Me faz enxergar esse menino no meio da multidão de 5.000. Me faz enxergar esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. Tem uma multidão de 5.000 homens, mas me permita enxergar essa criança. Pai amado, no nome de Jesus nós oramos agora. Pai querido, nós queremos ser pessoas
que tem essa qualidade que André teve, Pai, de conseguir enxergar no meio de uma situação difícil uma possível solução, de não se deixar abater, Pai, pelo tamanho do problema, de não ficar alimentando o problema, mas sim buscar uma solução, Pai, buscar o que possa ser feito. Pai eterno, nos ajuda a termos essa humildade, Pai, de talvez não sermos reconhecidos, talvez não termos o nosso nome propagado e falado pelas pessoas, mas ainda assim te servir fielmente, fazendo o que precisa ser feito, Pai. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém vá lembrar que fomos nós que fizemos, nós temos a consciência que o Senhor vê, o Senhor sabe, e tua é a recompensa, Pai. Toca o nosso coração profundamente, Pai. Coloca essas qualidades na nossa vida, para que possamos abençoar outras pessoas por onde passarmos. Em nome de Jesus. Amém e amém.